Os celtas formavam um conjunto de povos organizados em tribos, pertencentes à corrente indo-europeia. Grande parte da população europeia ocidental pertencia a alguma etnia celta. Os bretões viviam na Bretanha francesa e no país de Gales, os gálatas na Ásia Menor, os gauleses em grande parte do território que hoje é a França, para citar apenas alguns. Era um povo formado por homens e mulheres fortes e altos que se dedicavam muito à guerra, embora também tivessem alcançado grande desenvolvimento na sua arte. Muito avançados, conheciam técnicas agrícolas bastante desenvolvidas para a época. São considerados os introdutores da metalúrgica do ferro na Europa. Muitos acreditam que as habilidades características dos anões na tradição popular eram uma alegoria feita aos celtas, uma vez que eram exímios fabricantes de joias, armaduras, espadas e outros tipos de armas manufaturadas com metais. Na cultura oral, o termo druida significa o conhecimento do cedro ou profundos conhecimentos. Formavam uma classe privilegiada isentos de impostos e do serviço militar. Havia 3 categorias de druidas: os bardos, que eram responsáveis por imortalizar a história e as tradições da tribo; os auguritas, responsáveis por fazer os sacrifícios, não necessariamente humanos, e predizer o futuro; e os druidas propriamente ditos, que conhecem das leis e da filosofia, eram responsáveis por conservar a tradição da cultura. A literatura oral celta estava impregnada de elementos sobrenaturais, refletindo um sistema de crenças que admitia a existência de uma alma em todos os seres, a transmigração de espíritos para diferentes corpos e as transformações do corpo físico. Os temas podiam ser natureza metafísica, como os cantos de Telesian, ou frequentemente poemas amorosos, ou ainda odes de exaltações a reis e heróis. Olá, meu nome é Yasmin Goulart e eu vou falar sobre os principais deuses da mitologia celta. Vamos começar com Sucelos, às vezes descrito como rei dos deuses. Sucelos representa a fertilidade e carrega um grande martelo de cabo longo. Ele usa o poderoso martelo para golpear a terra, despertando as plantas e convocando o início da primavera, época do plantio. Taranis, muito adorado no mundo celta, é o deus do trovão, que sempre atravessa o céu em uma carruagem. Os relâmpagos são as faíscas produzidas pelos cacos dos cavalos, enquanto o som do trovão é o barulho das rodas da carruagem de Taranis. Cernunnos, um dos mais antigos deuses celtas. Cernunnos tem orelhas e chifres de um cervo. É o senhor dos animais, sendo muitas vezes representado ao lado deles, alimentando-os. Ele tem o poder da mutação, podendo aparecer na forma de cobra, lobo ou cervo. Dea Matrona, espécie de deusa mãe. Para os celtas continentais, é frequentemente representada como 3 mulheres carregando diferentes itens, como um peixe ou uma cesta de frutas. O 3 é um número sagrado para os celtas. Epona, a deusa da terra, quase sempre aparece junto a um cavalo. O vigor e a força do animal simbolizam o poder e a fertilidade da terra. Arqueólogos acreditam que figuras de cavalos brancos entalhadas em cavernas europeias eram dedicadas a Epona. Belenos. Os celtas têm diversos deuses de luz e do fogo, batizados com a palavra Bel, brilhantes. Na língua deles, além de Belenos, Beletocadros, por exemplo, os celtas veem esses deuses como uma só identidade, por possuírem funções e atributos parecidos. Agora eu vou falar sobre histórias e lendas da mitologia celta. A mitologia celta é um conjunto de lendas irlandesas e britânicas que surgiram na Antiguidade e Idade Média. Algumas das lendas irlandesas mais conhecidas são: primeira, história de Cuchulainn vem do ciclo de mitos de Ulster.
envolve o herói de Cuchulainn, que defende a província de Ulster de invasores no sul. Ele era conhecido como o maior guerreiro da Irlanda e há muitas histórias de suas proezas, assim como de seu amor pela bela Emer. Segundo, a história dos filhos de Lir fala de 4 crianças que são transformadas em cisnes por sua madrasta. A Oath, que tem ciúmes do amor que seu pai, Lir, tem por elas, ela os condena a viver na água por 900 anos antes que possam recuperar sua forma humana novamente. Ao final desse período, ao colocarem os pés na terra, já antigos e enrugados, acabam morrendo. Terceiro, outra história conta como o guerreiro Oisin é persuadido a ir para a terra dos eternos jovens pela deusa Niamh. Um dia, no entanto, Oisin pede para voltar para a Irlanda. Niamh lhe dá um cavalo para viajar, mas avisa que ele não deve descer em nenhuma circunstância. Oisin descobre que todos aqueles que ele conhecia já morreram, e, quanto puderam sobre isso, tenta ajudar um homem a tirar uma pedra grande de um campo, e se inclina do cavalo para mover a pedra e acaba caindo, sendo transformado em pó. Oisin, importante personagem da mitologia. Olá, eu sou a Ashley e eu vou falar alguns símbolos da mitologia celta. A primeira é o Triskel. A cultura celta considerava o Triskel como um símbolo sagrado que só poderia ser usado pelos druidas, uma vez que lhe eram atribuídas propriedades curativas e representava a divindade. Representava o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, aprendizagem e evolução eterna. O segundo é a cruz celta. Alguns especialistas afirmam que o símbolo da cruz não é de origem cristã, uma vez que a primeira cruz encontrada remonta a cerca de 10.000 a.C. Acredita-se também que a cruz é de origem hindu e representa a união entre homem e mulher. Para os celtas, a cruz simbolizava as 4 direções: norte, sul, leste e oeste, e os 4 deuses que aí moravam. Também representava as 4 estações do ano celta. Simbolizava, por último, o cruzamento de 2 estradas, a dos vivos e a dos mortos. Em terceiro, tem a triqueta. A triqueta é um dos símbolos celtas mais conhecidos, e seu significado foi reinterpretado ao longo da história. Para os celtas, representava vida, morte e reencarnação. Este símbolo também se refere aos conceitos físico, mental e espiritual, isto é, corpo, mente e alma ou espírito. A próxima é a árvore da vida. É um elemento sagrado da natureza que oferecia proteção, boa sorte e sabedoria, entre outras coisas. A árvore da vida foi um dos mais importantes símbolos celtas para esta cultura. Para eles, a árvore era o símbolo dos deuses e representava força, sabedoria e vida da natureza e suas florestas. Os celtas tinham uma ligação profunda com as florestas, uma vez que essas forneciam abrigo, comida de caça e coleta, e a madeira para suas lareiras. A próxima é o nó perene. O nó perene é o símbolo celta do amor, o nó que nunca se desfaz, e representa a união eterna. Simboliza a união eterna dos amantes, além do tempo e do espaço. Como não tem começo nem fim, o nó é atribuído a este símbolo o dom da eternidade, a vida infinita através da reencarnação. Era costume das famílias celtas passar este símbolo de pai para filho por gerações, para perpetuar a linha de uma forma infinita. Agora irei falar sobre rituais e a religião dos celtas. No quesito religioso, os celtas eram politeístas e tinham uma grande variedade de deuses. Esses povos tinham em sua religião crenças na vida após a morte e práticas funerárias
que os levavam a enterrar diferentes objetos com a pessoa que havia morrido. Os celtas acreditavam que a natureza era sagrada e tinham diversas práticas e crenças que reforçavam isso, sendo a de realizar seus rituais religiosos na natureza ao ar livre uma delas. Eles acreditavam na possibilidade de transmigração do corpo humano, sobretudo para corpos de pássaros e peixes. Possuíam diversos rituais religiosos, como o Imbolc, o Beltane, o Lammas e o Samhain. Os celtas praticavam sacrifícios humanos e de animais, sendo que, no caso de sacrifícios humanos, poderiam haver práticas de necromancia, a realização de diversos por meio de como o sangue jorrava do corpo humano ou de forma das suas entranhas. Algumas mitologias, ainda nos dias de hoje, é o reiki celta. É quando aprendemos a utilizar as propriedades dos cristais em conjunto com os símbolos celtas para atingir nossos objetivos. Os cristais se prestam a ajudar no aprimoramento de nossa própria capacidade de conquistar as mais variadas metas. Melhoria nos relacionamentos, maior clareza para aprendizado, melhoria no trabalho, prosperidade financeira, saúde, cura, união familiar, entre outros. Cada tipo de cristal vibra em uma determinada frequência. A disposição geométrica interna e composição química determinam sua forma exterior e diversidade nas cores. Por isso, podemos usar um cristal específico para cada um dos chakras do nosso corpo, relacionado às cores de cada um. Alguns cristais que trabalham bem com as energias do reiki celta são ametista, favorece a cura, o amor, traz proteção e felicidade. Citrino, remove o medo, evita pesadelos, facilita a percepção extrasensorial. Quartzo rosa, estimula o amor, abrindo o chakra do coração. Alguns aspectos da mitologia da religião celta ainda se encontram hoje sendo retratados em algumas religiões neopagã como a Wicca e o neodruidismo. Os mitos e lendas que cercam os celtas e suas religiões influenciaram a literatura ocidental, em especial a literatura infantil e a ficção, como a Chapeuzinho Vermelho, séries de fadas e doentes, etc. O Wicca, ou culto às bruxas, é uma religião neopagã ou pagã moderna, influenciada por crenças pagãs antigas, ou crenças pré-cristãs europeias, ou seja, crenças e práticas ritualísticas da Europa Ocidental anteriores ao aparecimento do cristianismo, que afirmam a existência do sobrenatural como a magia, e os princípios físicos e espirituais femininos e masculinos que interagem com a natureza, e que aceleram os ciclos da vida e as festividades sazonais, conhecidos como sabás, ou calendário roda do ano. O neodruidismo é uma religião pagã, acredita na sacralidade da natureza, animista e politeísta. Diversas obras ficcionais retratam a mitologia celta. Dentre os filmes nós temos Braveheart, A Rainha da Era do Bronze, Rei Arthur, Centurião e A Legião Perdida. De animações nós temos O Caldeirão Mágico, Valente e A Canção do Oceano. De séries nós temos Britânia e Labirinto Verde. Bom, foi esse nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.